matemática, né? E eu acho que é um grande avanço. Então, eu estou à disposição para quem quiser usar o GeoGebra, principalmente. Nós já até providenciamos, alguns anos atrás, um curso de GeoGebra, mas quem não vivenciou aquela época, né, Rinaldo? O Rinaldo é que foi o professor, então precisa de orientação. Então, eu estou à disposição, tá bom? Bom, vamos então pensar um pouquinho o que foi que nós pensamos para esse nosso encontro, né? Nós pensamos mais uma vez no contexto híbrido, que eu acho que a parte mais difícil para vocês agora é você dar conta do presencial e também do online. Talvez até com essa epidemia aí tão forte, acabe sendo tudo online, mas... Então, pensando naquele aluno remoto, né? Como é que eu posso trabalhar com ele, ao mesmo tempo eu também vou trabalhar o presencial? Porque o presencial, eu penso que o caderno orienta bastante vocês, né? O caderno do Aprender Sempre. Então, a gente ficou pensando mesmo no online. E o tema vai ser, então, os passos da resolução de problema. Também já foi trabalhado pela EFAP. Vamos ver como é que a gente pode aplicar isso aí, né? Então, os objetivos são esses, ó. Aplicar as etapas, né, os passos, né, da metodologia da resolução de problemas segundo Polya, na atividade identificada como situação-problema. Então, a partir do momento que você identificou uma situação, essa aqui é um problema, eu vou aplicar os passos. Propor ao estudante a utilização dessas etapas para auxiliá-los na condução do raciocínio e na tentativa de formular ao menos uma solução ao problema. Então, é quase que assim, ai gente, como é que eu ensino meu aluno a resolver problema? Então, existe essa proposta aqui, né? Para que você utilize os passos. Avaliar, então, outro objetivo é avaliar essa metodologia. Tá? Então, eu estou propondo para que todos vocês ensinem os alunos a usar esses passos. E depois a gente pode avaliar essa metodologia, aplicando em pelo menos uma sala de aula e propondo que, ao final, cada estudante grave um vídeo demonstrando a aplicação do último passo da resolução de problemas. Só o último passo, para ele, que é ter uma visão retrospectiva. Ou, em outras palavras, né, verificar se a resposta que ele achou serve, se está certa. Então, essa visão retrospectiva é a mesma coisa que verificar o resultado. E essa ideia de gravar o vídeo, você já conhece essa ideia, na verdade é uma ideia da Eliane Duarte Machado, que ela dava aula lá no Marilene, né? E eu uma vez fui visitar a escola e o coordenador lá, o Ricardo, Rogério, né? Me falou, olha, tem umas aulas que os alunos gravaram, né? Olha que interessante. Nossa, eu amei, achei isso uma ideia muito boa que a Eliane teve. E aí, eu propus para todos, né, da diretoria, fazerem isso. Juntei, por exemplo, uma ideia também que a Secretaria da Educação tinha dado sobre problemas, né, e juntei com a ideia da Eliane e chamei isso de projeto matematicamente falando. Então, no fundo, é um pouco isso que eu estou propondo agora novamente, né? Só que apenas para o último passo que nós vamos ver mais para frente aqui. Vocês já conhecem essa proposta do Polya, que a gente já falou ano passado, já falou várias vezes dessa metodologia, e vocês sabem que tem passos, né, para serem trabalhados. Muito bem. Outro objetivo, então, é organizar as suas ações, que você também, gente, olha, organize suas ações pedagógicas mediante o cronograma integrado entre os diferentes elementos do primeiro bimestre. Os materiais de apoio, o centro de mídias, a formação, a avaliação, então, porque são muitas coisas que foram oferecidas para você agora no primeiro bimestre. E eu fiquei preocupada com as avaliações que vêm por aí, né? Vocês já estão vivenciando uma delas. Então, nós vamos falar sobre esse cronograma integrado, né?
que vocês têm que fazer ainda no primeiro bimestre, tá bom? Só para ninguém se perder aí nesse monte de coisa aí que eles estão propondo, principalmente as avaliações, tá? Então, são esses os objetivos, ok? Vamos lá, então. Ô, Beth, Oi. seu som tá no máximo? Tem alguma professora com... Acho que tá, né? Para mim tá bom o som. Tá bom? Como teve uma professora que falou que o som tá baixo, mas acho que... Deixa eu ver. Assim? Será Tá que no aumenta assim? Muito alto? Para mim tá ótimo o seu som. A Ah, não me... professora tá bom? Tá bom. Não Ó, mudou tem nada. vezes, eu, a Meire, eu que disse, eu coloquei até no último aqui, Beth, mas tem vezes que a sua voz vai sumindo, né? Eu não tô ouvindo, assim, Ela não corta, sei né? se é a conexão da internet aqui, porque o pessoal também tá difícil. Tem coisas que a gente ouve, mas tem coisas que a gente não consegue ouvir. Deve ser a nossa conexão aqui da escola, então. Mas você sabe que, Adriele, lembra que eu te falei? Você falou uma palavra também, antes da gente entrar no ar, que sumiu, viu, Adriele? De você para mim também. Então, talvez seja o meu equipamento Veja, aqui. ou talvez a conexão também. Conexão, né? Porque a minha aqui não serve O meu muito de volume referência, aqui... porque oscila muito para mim. o meu está no máximo aqui, que eu coloquei. Então tá bom. Então, gente, bom, até eu quero pedir desculpas para vocês, que da outra vez a gente também tinha um som bem pipocado, né, Meire? E agora para esse ATP a gente acho que consertou. O modo como, a hora que vocês forem participar, ficou diferente. Eu acho que vai melhorar muito a voz de vocês agora. A gente se preocupou bastante para que vocês, quando falassem, fossem também ouvidos, né? Então, acho que consertamos isso, ok? Então, eu quero deixar bem claro que essa vez, essa primeira interação da sensibilização vai ser a única que eu vou chamar mesmo para vocês participarem. Que depois, vocês vão ficar à vontade. Eu não vou ficar chamando vocês, tá? Para interagir. Não vai ter, assim, um momento especial, mas vai ficar à vontade, tá bom? Então, vamos lá. A minha proposta é que vocês me respondam sinceramente, principalmente no chat, que eu acho que fica bem prático para a gente avaliar, ou para a gente olhar depois também, né? Não avaliar no sentido de falar, nossa, tá certo, tá errado, porque não existe isso aqui, né? O que é que você lê, que o Paulo Freire fala, e o que é que o Galileu Galilei diz, né? Que para você vale a pena. Esse primeiro aqui é o Paulo Freire, parece que o nome dele ficou coberto aqui, tá? Então, ó, entre Paulo Freire e Galileu Galilei, com qual deles você mais se identifica? O que é que disse Paulo Freire? Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. O Galileu disse o seguinte: não se pode ensinar alguma coisa a alguém. Pode-se apenas auxiliar a descobrir por si mesmo. Ok? Tem diferença, um pouquinho de diferença aí nessas duas falas. Então, qual deles você mais se identifica? Está aberto a palavra e está aberto também o chat. Obrigada pela participação, Meira. Paulo Freire, muito bem. Então, como eu disse, não tem certo, não tem errado. É importante que vocês reflitam sobre cada um, né? Até alguém me perguntou, me sugeriu lá na avaliação, né? Dicas de leitura e aperfeiçoamento para... Nossa, eu achei uma ideia maravilhosa, viu, gente? Então, as dicas que eu dou de leitura e aperfeiçoamento
você pega a bibliografia da EFAP. Então, quando você vê esse Ensinar e Aprender, todos os programas que eles dão, eles falam da bibliografia. E ali está todo o pensamento da Secretaria da Educação. Então, se tiver algum concurso, é por ali que eles vão começar, né? Então, vocês quiserem fazendo uma leitura, já pode... Paulo Freire, é claro que sempre ele está sendo citado aí, né? Então, já é uma leitura. E ele tem muitos livros, tá certo? Pode ir lendo. E ele é tranquilo para ler. Então, estamos aí com 3 opiniões sobre Paulo Freire, muito bem, ótimo, tá certo? Então, quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Alguém quer comentar? Que diferença que percebe do Paulo Freire e do Galileu? Eu gosto muito da participação de todos, né, claro. Mas como a Marinês, lá da escola Manuel dos Santos, ela é professora, parece, de português, eu acho que ela tem um jeitinho de analisar tão bom quando é uma frase, sabe? Parece que nós de matemática não damos muito conta de analisar tão bem. Eu acho que ela analisa muito bem. Se ela quisesse dar um palpite aí pra gente, qual é a diferença que você vê, Marinês, na fala do Paulo Freire e do Galileu? Se é que você está presente aí, me desculpa, não sei se você... Ah, já está aqui em cima, ó. A Marinês está aqui. Oi, Beth, bom dia a todos. Bom dia, querida, pode falar. Na primeira frase, né, quem ensina aprende ao ensinar, é de grande relevância para nós educadores, que nós não somos detentores do saber, todos nós aprendemos muito quando também ensinamos, né? E quem aprende, ensina ao aprender, também é muito significativo, porque no momento que eu faço, que eu invisto na minha aprendizagem, eu estou também ensinando ao aprender, porque essa transferência do aprendido, ela tem que chegar ao aluno, de alguma forma, senão não tem significado investir na minha formação, né, aprender, e não chegar ao aluno para que ele possa também aprender aquilo que eu já aprendi, né? E na segunda frase, não se pode ensinar alguma coisa a alguém, pode-se apenas auxiliar a descobrir por si mesmo. É a estratégia que nós utilizamos de que o professor, ele é o mediador, né? Ninguém ensina alguma coisa pronta, mas sim nós precisamos fazer com que o aluno descubra o próprio aprendizado, né? Que ele consiga enxergar grandes possibilidades na sua própria aprendizagem. Então, acredito que são 2 frases, assim, muito bem escolhidas por você e que faz toda a diferença nesse contexto escolar que nós estamos vivendo e em todo o contexto, né? Porque a linha de raciocínio de nós, educadores, ela tem que ser por aí mesmo. Passo a palavra. Muito obrigada, Marinês. É isso aí, nada como uma professora de linguagens para dizer para a gente, né? Muito bom. Eu vejo, porque é uma preocupação em matemática, sabe, Marinês, que é confessando aqui, a gente tem tanta vontade de ensinar os procedimentos para o aluno, olha, faz a continha assim, faz assado, ó, se você desenhar essa figura, então a gente tem uma tendência, né, a ensinar o aluno a fazer as coisas, esses procedimentos, que quando eu vejo assim o Galileu Galilei, né, dizendo não se pode ensinar alguma coisa a alguém, mas pode se auxiliar a descobrir por si mesmo, pega um pouco a gente, principalmente de matemática, né, que tem muito procedimento para o aluno descobrir, e esse descobrir demora demais da conta, né, para a gente. Mas aí,
se eu pensar assim, ó, que ensinar para o Galileu é uma coisa e ensinar para o Paulo Freire pode ser outra, no sentido assim, quando eu falo assim, ensinar um procedimento, né, eu uso a palavra ensinar, que eu acho que é no sentido técnico mesmo, eu estou transmitindo aquele conhecimento, né? E quando eu quero, assim, que o aluno, assim, perceba que existe uma relação entre um procedimento e outro, ou ele estabelece uma relação entre uma grandeza e outra, aí eu acho que esse ensinar é quase impossível de você falar assim para o aluno, né? É como falar assim, ó, compara laranja com banana, né? Como é que eu vou ensinar ele a comparar laranja com banana? Eu penso que ele vai, assim, se ele souber um monte de coisa da laranja e um monte de coisa da banana, ele pode, certamente, dizer bastante coisas sobre essa comparação, né? E falar, não, olha, então a laranja e a banana pode até ser que elas tenham o mesmo peso, não sei. Né? Olha, a laranja e a banana tem um momento que elas ficam da mesma cor. Então, eu posso comparar o que eles têm de igual e o que eles têm de diferente. Nossa, mas a laranja é redonda, a banana não é. Então, sabe? Então, eu acho que o ensinar, que cada um deles fala, eu acho que é diferente. Nesse sentido, que eu penso que... mas eu acredito que os dois, né, tanto no momento que você auxilia o aluno a descobrir por si mesmo, tanto aquele momento quando você ensina mesmo, ele fala, olha, para você fazer essa continha, você faz assim, tanto isso, eu acho que o Paulo Freire vence, porque eu acho que tanto de um jeito como de outro, esse ensinar deles, a gente acaba aprendendo, né? Tanto a gente vê aí, o que a Marinês falou, a gente aprende com o ato de aprender do aluno, né? O modo como ele aprende. Ele ensina para a gente que existem várias maneiras de você ensinar. Então, esse ensinar dos dois, acho que é um pouquinho diferente, mas eu acho que o Paulo Freire, ele também, eu concordo com o pessoal, eu acho que ele foi mais abrangente, né? Ele pega todo o ensinamento, não só aquele ensinar de descoberta, né? Vamos dizer, eu preciso ter algumas ferramentas, por exemplo, uma pessoa, ela era criativa, como é que ela consegue criar alguma coisa? Ela não sai do nada, ela tem que ter alguma coisa para ser criativa, né? Se ela não souber, não tiver algum conhecimento, a partir dos conhecimentos que ela tem, que ela é criativa. Então, eu acho que esses conhecimentos prévios, esses conhecimentos pré-requisitos que a gente fala, ele precisa aprender, sim, né? E alguém tem que ensinar. Alguém precisa ensinar, muitas vezes, em matemática, porque é uma coisa que não é fácil dele descobrir, né? E nem a gente, né? Então, a ideia é que quando os especialistas em matemática resolvem problemas, eles resolvem melhor. Por quê? Porque eles têm mais ferramentas, né? Então, a partir dessa ideia, eu entendo que a Secretaria da Educação, ela está propondo agora trabalhar na resolução de problemas, os passos da resolução de problemas, e está falando bastante forte em relação aos conhecimentos prévios. Eles não estão usando esse nome, mas a ferramenta que o aluno precisa ter para resolver problema, entende? Bom, vamos lá, que eu acho que vai continuar aqui. Nós vamos chegar. Vamos ver se ao final todo mundo também tirou alguma conclusão. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, gente. Valeu? Alguém quer falar agora alguma coisa? Agradeço bastante a participação de todos, da Marinês principalmente. Muito obrigada, viu, Marinês? Então, vamos colocar a seguinte problematização hoje.
ensinar um roteiro para o estudante resolver problemas melhora o seu desempenho? Então, eu vou ensinar alguma coisa para ele, né? Vou ensinar um roteiro para o estudante resolver problemas. Será que melhora o seu desempenho? Então, essa é a nossa questão. Vamos tentar responder isso aí. A Escola Manuel dos Santos, ela já vivenciou uma experiência desse tipo em 2020. Então, certamente, ela já possui algum conhecimento sobre ensinar o estudante a utilizar um roteiro para resolver problemas. Então, eu pensei em convidar essa escola, porque quando eu pedi o plano para vocês no ano passado, eu li sobre o que a Manuel dos Santos planejou para o 9º ano, e foi exatamente essa ideia que eles tiveram, eles ensinaram os estudantes a utilizar um roteiro para resolver o problema. Vamos conhecer um pouquinho, então, do que essa escola fez no ano passado? Então, eu vou convidar a professora Edneia Cardoso, não sei se vocês conhecem, a professora efetiva de matemática, já foi diretora, ela é bastante eficiente, né? E muitas ideias também. E ela vai nos contar um pouquinho essa experiência, tá bom? Vamos ouvi-la? Isso. Edneia, você está em que perfil para eu colocar você como apresentadora? O Manuel dos Santos. Manuel dos Santos. Tá. Ô, Beth, fecha o seu áudio um pouquinho, por favor. Tá muito barulho. Isso. Então, pera um pouquinho. Deixa eu achar aqui o Manuel dos Santos. Eu vou te tornar a apresentadora, tá bom? Que aí fica mais fácil para você. Ó, ok. Alterar. Você já viu em cima da sua tela assumir controle? Sim. Isso, você pode assumir o controle, tá? Para você passando os slides, tudo bem? Aí a hora que a gente terminar, você não para não, tá bom? Você só me avisa que eu vou assumir, a Beth assume, né? E aí eu te torno a participante de novo, ok? Obrigada. Okay. Bom dia. Bom dia, professor. Eu sou Edneia, professora de matemática da Escola Manuel dos Santos, da cidade de Magda. Eu vou repassar uma experiência da escola que obteve resultados positivos no ano de 2020. Ela utilizou uma das premissas do PEI, replicabilidade. Essa premissa, ela proporciona trocas de experiência. Nós temos aí alguns passos da replicabilidade. Um deles é o registro de boas práticas, né, que nós todos fazemos, que são a documentação das boas práticas adotadas, que possibilita o compartilhamento das experiências vivenciadas. A outra é a difusão, quando a gente compartilha essas boas práticas junto aos professores da própria unidade escolar, ou seja, quando a gente repassa essas estratégias de ensino, quando nós, em conjunto, elaboramos as ações de melhorias de aprendizagem, as ações de apoio e de nivelamento dos alunos, e a multiplicação, que é o que nós faremos hoje, que dissemina as boas práticas adotadas da escola com professores de outras escolas. Então, a partir das formações que eu adquiri nas ATPCGs da escola, nas ATPCs da diretoria do Centro de Mídias, eu coloquei em prática e reproduzi isso nos roteiros de estudos que nós elaboramos para os alunos
no ano de 2020. E num deles, eu aprofundei e utilizei 2 temas que foram trabalhados nas ATPCs da diretoria, que um foi trabalhado de 17 de setembro e falou sobre metodologia da resolução de problemas e a relevância de boas perguntas. E o outro foi trabalhado no dia 1º de outubro e foi sobre desenvolvimento de projeto protagonista do estudante. Eu elaborei os 2, eu juntei os 2 porque os 2 têm o mesmo foco, os 2 têm o mesmo objetivo. Desculpa, os 2 falavam sobre o desenvolvimento da autonomia do aluno. O primeiro, ele tem a perspectiva de tornar o aluno ativo no processo de aprendizagem. O segundo, ele tem como foco que o aluno construa o seu conhecimento. E não que ele só receba esse conhecimento como uma transmissão de informação. Então, tem muito a ver um com o outro. Por isso, eu juntei os 2 e fiz o meu roteiro, que eu vou estar apresentando hoje para vocês. Apesar dessa metodologia da resolução de problemas, ela ser conhecida por todos nós que trabalhamos matemática, os estudos comprovam que essa metodologia ela é uma prática pouco presente nas salas de aula. E quando ela é usada por nós professores, a gente esquece de utilizar todos os passos, e é exatamente a utilização de todos os passos que fazem com que o aluno consiga adquirir todas as formas de aprendizagem. São justamente utilizar todos esses passos que vai potencializar as capacidades do aluno de aprendizagem. Então, é muito importante nós estarmos relembrando esses passos. Então, vamos estar aqui relembrando os passos. Primeiro, compreender o problema. Nesse compreender o problema, vem aí quando a gente pergunta para o aluno: o que se pede no enunciado? Quais são os dados e as condições do problema? É possível fazer um esquema, um diagrama? É possível estimar a resposta? Essas perguntas, elas estimulam o aluno a identificar quais são os pontos principais do problema. Depois vem conceber um plano de resolução. Aí já vem as outras perguntas. Qual é o seu plano para resolver esse problema? Que estratégia você tentaria? Você se lembra de um problema semelhante que pode ajudá-la a resolver este? Tente organizar esses dados numa tabela ou num gráfico. Tente resolver esse problema por partes. Nesse daí, o aluno vai planejar as partes que ele vai elaborar para resolver. O terceiro passo seria executar o plano. Nesse executar o plano, ele vai resolver o problema. Aí você vai questionar que estratégia você vai tentar para resolver, para desenvolver. Ele vai, nessa parte, ele vai executar o plano, ele vai verificar o passo a passo, ele vai efetuar os cálculos, ele vai obter as maneiras de resolver, as várias maneiras, porque não existe só uma, e o último passo seria ter uma visão retrospectiva, ou seja, é nesse passo que ele vai examinar se a solução obtida está correta e se existe outra maneira de resolver isso. Quando ele faz isso, ele vai estar consolidando e generalizando o novo conhecimento. Só assim ele vai conseguir garantir o desenvolvimento do aprendizado, ele vai adquirir autonomia frente a situações novas, com as quais ele vai ter condições de aplicar e lidar dentro da escola com os problemas que surgirem e fora da escola também.
É claro que antes de iniciar isso, a gente tem que estar trabalhando aquela outra parte que foi trabalhada também no ATPC da diretoria, que fala sobre as boas perguntas e que foram tão bem trabalhadas também na escola. Essas boas perguntas, elas vão questionar sobre os conhecimentos prévios dos alunos, e ela vai instigar o aluno a querer saber mais sobre o assunto. A intenção é essa, é fazer com que o aluno se interesse por aquilo que vai ser trabalhado. Essa metodologia de resolução de problemas, ela muda o papel do professor completamente. O papel do professor de comunicador de conhecimento passa a ser de observador, de organizador, de consultor, de mediador, de controlador e principalmente de incentivador da aprendizagem. Aqui eu apresento o roteiro que eu fiz no 4º bimestre, com uma singela contribuição para os meus amigos da área, relatando a experiência que eu vivenciei aqui com os meus alunos da Manuel dos Santos, no município de Magda. Em seguida, eu vou estar falando sobre as partes dele, as etapas dele, a etapa inicial, o desenvolvimento e o final, as 3 etapas, tá? Antes, nós vamos falar do que significa aí fazer a matemática. O que é fazer matemática? Para fazer matemática, nós temos que fazer 2 coisas principalmente. As boas perguntas, que são elas que estimulam os estudantes a pensar. E desenvolver o protagonismo, que é o protagonismo que torna os alunos sujeito ativo do processo ensino-aprendizagem. Aí vamos lá para a etapa inicial. Desafiando o aluno a utilizar seus conhecimentos prévios. Aí eu iniciei esse roteiro colocando lá um lembrete, né, para o aluno. Eu fiz um destaque aí. Nós estávamos vendo, retomando conhecimentos que ele já havia estudado em séries anteriores, que fração é lá do 6º ano, 7º ano, né? Ele começou lá nos anos iniciais do ensino fundamental. Nós sabemos que é um conteúdo que os alunos têm grande dificuldade, e nós estávamos fazendo uma revisão no 9º ano. Então, eu fiz aí um lembrete da importância de fração. Em seguida, eu fiz um questionamento. Escreva como você pensa e o que faz para resolver um problema corretamente. E quais as etapas que você segue? Antes de falar para ele sobre essa metodologia de resolução de problemas. Porque ele já tinha resolvido no decorrer da vida dele vários problemas. E é claro que os professores anteriores já tinham aplicado essas metodologias também. Às vezes, ele não lembra dos nomes e dos passos dos nomes, mas ele sabe fazer os passos. Então, eu queria saber como que eles me responderiam isso. E eles devolveram esses roteiros com as respostas. Eu trouxe 2 aqui para estar respondendo, lendo para vocês o que eles responderam, o jeitinho que eles escreveram. Um respondeu assim para mim: quais as etapas que você segue? Ele escreveu assim: identificação do problema, coleta os dados, escolha a melhor alternativa, que me identifica a resposta. E aí outra pergunta é: o que significa para você validar? E ele respondeu: validar para mim significa usar uma coisa que vai ser útil para mim na hora de estudar. O segundo aluno respondeu assim: quais as etapas que você segue? Ele falou assim:
eu leio o problema, identifico os números, eu vejo quais são as operações e resolvo essas operações. O que significa para você validar? Validar para mim é comprovar se a resposta que eu encontrei está correta. Então, por aqui dá para perceber que alguns têm noção do que é validar, outros não. E aí eu fiz uma análise do que eles tinham conhecimento e partir desse conhecimento para estar fazendo a devolutiva por eles, que nós fazíamos isso, porque nós estávamos, né, ausentes das aulas presenciais, utilizando o que nós tínhamos, que era o WhatsApp e todos os outros meios de informações de longa distância. E, dando sequência, vamos passar para outra parte, que é o desenvolvimento. No desenvolvimento, já apresentei uma situação-problema, que é o ponto de partida da atividade matemática e não em definição. E achei muito importante, estar colocando aí para eles um texto que falava sobre resolução de problemas, entenda a metodologia por trás da solução, foi retirado da Escola de Programação e Tecnologia, e ele falava sobre os passos da metodologia da resolução de problemas, para que o aluno tivesse conhecimento, ou para que recordasse do conhecimento que ele já havia adquirido, para que ele conseguisse resolver utilizando essas etapas dessa metodologia. Foi importantíssimo para o aluno, eu acho importante estar dando essa fundamentação teórica, para que ele compreenda e ele utilize o que eu estava esperando que ele utilizasse na resolução desse roteiro. E aí eu fiz alguns questionamentos aí das perguntas. Coloquei aqui as boas perguntas, né? Aqui, ó, lembre-se de fazer a você mesmo as seguintes perguntas após realizar a leitura do problema. O que é isso? O que eu sei disso? E aí, em seguida, eu coloquei umas dicas que era necessário para ele estar elaborando e resolvendo aquele problema acima. E, em seguida, eu indiquei 2 links para que eles pudessem imbuir de mais conhecimento sobre o assunto e estar conseguindo resolver com mais facilidade o que lhe era apresentado. Interpretando o enunciado da questão, estruturando a situação apresentada. Aqui eu quero colocar que a escola que eu trabalho, ela tem um trabalho sistemático quanto à interpretação de texto, utilizando a estratégia de grifos. E esse trabalho, ele é transferido para todas as disciplinas, inclusive para a de matemática. Então, nas minhas aulas, eu sempre estou orientando os alunos para destacar, na hora da leitura, o principal. E isso é fundamental na hora que ele vai traduzir da linguagem materna que está ali para a linguagem matemática. Fazem isso com muita facilidade. Eles grifam o que é principal e aí na releitura ele vai traduzindo e transferindo o que está aqui na linguagem materna para a linguagem matemática e em seguida ele consegue a resolução com uma maior facilidade. E a última etapa é a finalização. Para finalizar, não se esqueça de validar sua resposta, ou seja, examinar se a solução obtida está correta e se existe outra maneira de resolver a situação, problema. Diante de um problema, o levantamento de hipótese, a testagem dessas hipóteses e a análise dos resultados obtidos são procedimentos que devem ser enfatizados e deve ser colocado para esses alunos a importância disso, tá? Porque é só dessa forma que a gente consegue desenvolver a autonomia dos alunos. Enfim, mudar é muito difícil.
mas não mudar é fatal. Por isso, sempre precisamos estar nos adequando às novas situações e prontos às mudanças. Obrigada. Passa a palavra. Nossa, eu estou encantada. Maravilha! Gente, que coisa maravilhosa. Eu espero que agora acho que o TPC já está pronto. Final. Vamos para casa, vamos fazer tudo que a Edneia falou. Gente, é isso mesmo. Veja bem a importância de ensinar, né? Olha aí, tem que. É que ela falou, você tem que estimular o aluno, você tem momento que você vai ter que fazer isso, é o momento do Galileu Galilei, né? A resolução do problema, né? É o momento Galileu Galilei, não tem jeito, você não tem muito jeito de dizer para o aluno, explica, se você explica para ele, pronto, acabou o problema, né? Então, é exatamente do jeito que ela disse, fazendo boas perguntas, não é isso? Estou encantada. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Fica à vontade, gente. Beth, enquanto isso, você assumiu o controle? Assumir, pois não. Então, tá bom. Tá bom, obrigada. Isso. Beth, eu acho. Rosicler, você abriu o microfone, pode falar. Nossa, desculpa, ó, eu não vou sei se voltar. está falando com o fone fechado. Estava falando com o fone fechado. Deixa eu abrir a câmera, porque assim vocês sabem que se eu estou falando, não está saindo nada. É porque eu estava agora de abrir e fechar, né? Obrigada. Então, eu disse o seguinte, ó, que no passado, no ficar, nós questionamos duas questões. No contexto híbrido, propor problemas ou exercícios e como garantir a aprendizagem considerando-se o contexto híbrido, presencial, remoto e as condições reais. Será que ficou assim para todo mundo há uma resposta para isso? Então, vamos retomar rapidinho e dizer o seguinte, que em relação a problema ou exercício, a gente, mais uma vez, usando o Pozo, né, que é o autor desse livro aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó o livro, ó, é esse aqui, ó. Não sei se dá para ver, tá? Então, esse que é o livro que a Secretaria da Educação tem sugerido para a gente ler. Embora os exercícios sejam importantes, porque consolidam habilidades instrumentais básicas, não deve ser confundido com a solução de problemas, que exige o uso de estratégias, a tomada de decisão sobre o processo de resolução que deve ser seguido, etc. Então, veja que eu acho que está respondido aí o Galileu que a gente quis dizer. E o Paulo Freire, eu acho que engloba tudo, mas quando eu falo do Galileu, ele só fala de problemas, na verdade, né? E nós, de matemática, nós temos os exercícios, né? Então, ele fala assim, que embora os exercícios, eles são importantes para quê? Para consolidar habilidades instrumentais básicas. Então, talvez eu não tenha reforçado isso a vez passada, até o Juan, acho que tentou falar um pouco sobre isso, aí não deu certo, né, Juan? Você quer acrescentar alguma coisa? Você está por aí?
Acho que ele não está presente, acho que o horário dele não dá certo. Bom, mas vamos lá. Mas qual a importância de diferenciar problema de exercício? Para sentirmos o potencial de aprendizagem que todo ser humano possui. Ele pode muito mais do que apenas fazer exercício, porque o que aconteceu com o ensino tradicional de matemática? Só ficou no exercício, né? Então, exatamente, a gente tem que, a partir dos anos 80, o objetivo fundamental do ensino de matemática parece ser que o aluno se transforme em um solucionador competente de problemas. Então, essa é a nossa missão mais difícil. Porque ensinar o aluno a resolver exercício assim, eu acho que é para qualquer professor, assim, que dominou aquela técnica e pronto, né? Então, agora, para ensinar o aluno a resolver problema, nós precisamos ser mesmo professor de matemática, entende o que eu quero dizer? Porque tem muita coisa envolvida, né, no problema, né? Igual a Diné falou, estratégia, pôs perguntas, sabe onde quer chegar, enfim. Mas o exercício é importante? Sim, muito importante. Vamos exemplificar agora o exemplo da situação da sequência de atividade 3 da terceira série do ensino médio. Aliás, eu vou trabalhar com essa série agora, né? Porque cada TPC eu acabo escolhendo uma série para trabalhar, não dá para fazer de tudo. Então, se a gente observar essa sequência de atividades, o que a gente vê nesse material? Nós vemos muitos exercícios propondo aos estudantes que construam quais conceitos? Conceito do π, de arco da circunferência, de ângulo central e ângulo inscrito, das medidas de perímetro, do comprimento de arco de uma circunferência, das relações entre ângulo central e ângulo inscrito, etc. Então, você tem tudo isso construído em exercícios. Os conceitos, né? Ali tudo bem esclarecido. Mas de que tipo de exercício, né? Todos contextualizando esses conteúdos e dando oportunidade ao estudante de construir o significado para cada conceito. Então, não basta aquele exercício simplesmente de dizer, né, o ângulo central é isso ou o ângulo inscrito é aquilo, mas ele procura dar um exercício, quer dizer, aquele momento que o professor vai ensinar, vai mostrar para o aluno, olha, gente, esse é o ângulo central, está aplicado em tal lugar. Então, ele fala para o aluno que é ângulo central, fala para o aluno que é ângulo inscrito, mas dentro de um contexto, né? Então, isso é um bom exercício para ensinar conceito, entendeu? Aí ele incorpora aquele conceito. Nossa, então ângulo central é para usar, dá para usar aqui, ângulo inscrito também, dá para usar ali. Então, o aluno, vamos dizer, ele incorpora o conceito, tá certo? Aí, depois, a partir daí, pode-se propor exercício para treinamento de habilidade, tudo bem. Aí, você pode treinar, ele a fazer bastante exercício. Agora, exercício só de treinamento, né? Porque elas vão ser ferramentas importantes depois também, tá certo? Para resolver os problemas. Então, é isso, gente. Então, pensando sempre nesses dois sentidos do ensinar, né? Que é a nossa missão em matemática, né? Com relação à segunda questão, que esperamos que tenha ficado consolidado, que como envolver todos os alunos, a segunda questão é a pergunta, como trabalhar no contexto híbrido, né? Então, a sugestão que nós deixamos foi assim, ó, enviar mensagem orientando aos estudantes para tentarem realizar as atividades no caderno Aprender Sempre, antes de assistir o centro de mídias, né? Tipo de aula invertida. Outra sugestão, para garantir o envolvimento com a aprendizagem nos dias em que não poderão estar presencialmente, né? O professor tem que garantir, será que meu aluno assistiu ou não aquela aula do centro de mídia? Eu preciso saber, né? É bom que ele tenha assistido, porque, né? É muito importante, ele tem que responder aquelas questões e tal. Então, marcar um encontro online, semanalmente, para sentir e intervir nas dificuldades. Não esperar a semana presencial. E chega lá na semana presencial e fala, professor, não assisti nada. Pronto, aí você está enrolado, né? Tá muito pior. E aí, também, como organizar para que seu aluno tenha um bom rendimento? Ele tem que assistir o centro de mídias, né? Garantir o engajamento de todos para assistir esse centro de mídias e responder as questões após a aula. E monitorar o mais próximo possível a aprendizagem deles, fazendo aquela
encontro aí semanal com eles, tá certo? Essa é a nossa sugestão, gente. Não sei, assim, se alguém tem mais, aí pode dizer também. Mas nós até resolvemos melhorar um pouco a sugestão. Como envolver todos os estudantes? Por exemplo, né? Enviar um roteiro de estudo na semana anterior à transmissão do Centro de Mídias, incluindo videoaulas, que expliquem os conceitos e procedimentos básicos, para que eles assistam. Recomende as videoaulas de sua preferência, para garantir a precisão das informações. Porque assim, para falar a verdade a vocês, eu vou ter que trabalhar ângulo central, né? Eu tenho que trabalhar o pi. Será que ele vai entender isso só de ler o caderno? É difícil para ele, né? Só de assistir a aula do Centro de Mídias. Você sabe que o Centro de Mídias, às vezes, começa na aula 5 e 6, né? A 1, a 2, a 3, a 4, não apareceu. Então, você, professor, tem que orientar o aluno. E aí, então, uma ideia é essa, ó, que você envia videoaula com todos os conceitos e procedimentos básicos. Como é que eu faço para achar o ângulo central, né? Por exemplo. Eu já sei para que serve o ângulo central, inclusive para que serve o ângulo central, aquela videoaula legal que explica, que contextualiza, né? Que explica os procedimentos para achar, entendeu? Então, uma videoaula legal. Mas mas eu preciso fazer com todas as minhas salas isso, é muito trabalho para mim, não dá tempo, né? Então, eu acho assim, vamos utilizar o grupo de professores do Zap para socializar essas boas videoaulas, né? Olha, gente, eu sei que ela é básica, não tem nada errado nela, porque também às vezes acontece da pessoa ser muito cruazinha e faz uma videoaula lá, qualquer, e ensina coisa errada para o aluno. Então, você escolhe uma videoaula, você já viu e tal, compartilha com os colegas, e o colega compartilha com você de outra série, de outro conteúdo, né? Tá certo? Então, essa é uma ideia que a gente está deixando aqui, mais um pouquinho, uma ideia para vocês. Se valer, eu posso entrar nesse grupo, posso ajudar, vocês podem me pedir ajuda também, ok? Bom, qual é o papel do professor no ensino da solução de problemas de matemática? Segundo o Pozo, novamente, a divisão inicial de papéis entre estudante e professor é desigual, e o professor tem o controle das estratégias da tarefa. Esse é o momento em que tomar como ponto de partida a ideia de que o professor é um modelo de comportamento que deve se adotar na solução de problemas. Então, no começo, ele quer dizer assim, o professor, ele fica muito atendendo o aluno, né, as dificuldades do aluno, né, ele vai lá, ele está ensinando o procedimento para o aluno, ele está olhando, ver se o aluno está fazendo, qual é a dificuldade que ele tem, ele está muito presente ali, né, na hora do tal do exercício, né, e aí ele vai, ganhando a confiança daquele aluno, né, e a hora de o aluno se abrir para resolver problema, né? O professor também tem que, no começo, tem que ensinar esse aluno. Não, eu sei que resolver problema não é fácil, né? Então, eu já expliquei sobre isso na aula passada, né? Então, o professor não tem um jeito de ensinar, porque aquela história, eu sei fazer, mas não sei ensinar. Então, você não é um professor, né? Se você sabe fazer e não sabe por que fez, você tem falha como professor, você precisa descobrir. Que raciocínio que eu fiz para você poder depois ensinar para o aluno, entende? Então, isso é muito importante. Então, aos poucos, depois, o aluno vai aprender a enfrentar as tarefas mais abertas, que exigem uma reflexão e tomar decisão de sua parte, para que ele vá assumindo o controle do seu próprio processo de resolução e pode adotar diversas estratégias para enfrentar os diferentes tipos de problema. Então, por o aluno chegar nesse ponto, que é o ideal, que a Edneia falou, que é o aluno que é protagonista, né? Que é o aluno autônomo, ele caminhou, mas com a ajuda do professor, entende? Então, o professor tem que ir devagar, soltando esse aluno, né? Essa, pelo menos, é a recomendação, é a ideia, né? Então, como ensinar o estudante a encaminhar a resolução de um problema utilizando os 4 passos de Polya no contexto híbrido? Então, vamos lá reforçar o que a Edneia falou.
Então, os passos da resolução que vocês já viram também lá, compreender o problema, conceber um plano, executar o plano e ter uma visão retrospectiva, né? Então, é essa a ideia aí. Eu vou mais depressa, porque agora vocês já viram aí. Analisando e selecionando o problema. Então, eu selecionei um problema para trabalhar com vocês, para dar um exemplo, né? Como sempre eu procuro fazer, vou pegar um exemplo. Como é que eu vou usar esses passos? Então, peguei o quê? As aulas 5 e 6 do terceiro ano do ensino médio, chama Circunferência e suas partes. Está prevista para ser transmitida no dia 15 de março, tá? No Centro de Mídias. Provavelmente o problema que eu escolhi é o problema 7. Ela não vai falar desse problema 7. Não sei qual problema que ele vai se referir dentro dessa habilidade aí, né? Então, eu escolhi o problema 7 selecionando para exemplificar, tá? É uma atividade que proporciona ao estudante demonstrar que reconhece ângulo central em uma circunferência e que relaciona a medida do ângulo central com a medida de um arco correspondente em uma circunferência e aplicar em situações do cotidiano, que é um dos objetivos da aula, tá? Então, vamos lá. Que problema é esse? O problema é esse aqui, ó. Então, as coordenadas do Enem, né? Penso que foi adaptado. As coordenadas usualmente utilizadas na localização de um ponto sobre a superfície terrestre são a latitude e a longitude. Para tal, considera-se que a Terra tem a forma de uma esfera. Um meridiano é uma circunferência sobre a superfície da Terra que passa pelos polos norte e sul, representados na figura por PN e PS. O comprimento da semicircunferência, que une os pontos PN e PS, tem comprimento igual a 20.016 quilômetros. A linha do Equador também é uma circunferência sobre a superfície da Terra, com raio igual às da Terra, sendo que o plano que a contém é perpendicular ao que contém qualquer meridiano. Seja P um ponto na superfície da Terra, C o centro da Terra, e o segmento PC um raio, conforme mostra a figura. Seja φ o ângulo que o segmento PC faz com o plano que contém a linha do Equador. A medida em graus de φ é uma medida de latitude de P. A medida da latitude de P. Então, toda isso aí são informações, né? E suponha que a partir da linha do Equador... Agora, na verdade, aqui começa o problema. Ó, suponha que, a partir da linha do Equador, um navio viaja subindo em direção ao Polo Norte, percorrendo o meridiano até o ponto P com 30 graus de latitude. Então, ele sai do Equador e sobe, né, 30 graus, tá? A pergunta é, quantos quilômetros são percorridos pelo navio? Quilômetros, então ele dá 30 graus e quer a resposta em quilômetros, tá? E tem as alternativas. Pois esse que é o problema. Nossa, quanta informação, né? Então, o que acontece? Diante da necessidade de tanta informação, né? Esse problema não fica fácil, né? Mas essa atividade é mesmo um problema? Então, o fato de uma tarefa chegar a ser um problema dependerá não somente do conhecimento do aluno, tanto conceituais como procedimentais, mas também de suas atitudes diante da tarefa. A pessoa só verá nela um problema se estiver disposta a assumir que ali há de fato um problema, ou seja, que há uma distância entre o que sabemos e o que queremos saber, e que essa distância merece o esforço de ser percorrida. O que nem sempre acontece com o aluno, né? Nem sempre está muito disposto, né? Muito bem. Apesar, então, esse problema, mas será mesmo que é um problema? Ele apenas quer uma aplicação dos conceitos estudados na atividade anterior. Tá bem óbvio que ele vai ter que usar o que ele viu sobre o conceito de ângulo central, o arco, relação entre medida e ângulo central do arco, e ainda o comprimento do arco na circunferência. Então, o fato... Mas por que torna esse problema, que só é uma aplicação do que ele aprendeu, não é um exercício? Não, mas eu entendi assim, que o que torna essa atividade
um problema é o fato que a circunferência nesse problema é um dos meridianos sobre a superfície da Terra. Aí eu acho que complica o exercício. E ele aí vira um problema para o aluno, entendeu? Eu pensei nisso, né? Então, eu acho que também talvez essa atividade não seja um problema para alguns estudantes, mas será para a maioria deles, penso eu, né? Porque não é fácil você entender essa história de meridiano, né, da Terra. Então, o primeiro passo, compreender o problema, o que a gente vai sugerir para vocês? Que vocês então, acredite-se que a maior dificuldade do estudante encontra-se na compreensão de que meridiano é uma circunferência sobre a superfície da Terra, que passa pelos polos norte e sul. Mesmo que a figura dada no problema seja bem esclarecedora, eu acho que ainda vai ficar dúvida o aluno, né? Então, para tentar superar essa dificuldade, selecionamos um vídeo que explica os conceitos de meridiano, paralelo, latitude e longitude. Esse vídeo chama Coordenadas Geográficas, tá? Então, vamos tentar mostrar aqui para vocês. Vamos ver se
mas eu acho que ainda o aluno pode ficar com muita dúvida, porque... Mas por que a distância, latitude e longitude tem que ser medida em graus e não em quilômetros? Porque para falar em distância, a gente fala, não, mas tem que ser metro ou quilômetro, né? Por que tem que ser em grau? Aí vem a história do arco, né? Então, aqui esse outro vídeo, ele vai ajudar a entender por que é em grau. Ai, desculpa, eu estava começando outra vez Então, gente, é isso, né? A ideia é explicar, ser bem explicativo, para ele entender, porque aí vem a ideia de ângulo central, né? De uma esfera, é que vai definir por que mede em graus
a latitude e a longitude, né? Então, acho que acreditamos que com esses 2 vídeos seja possível um roteiro, claro, que você deve ser, né, reforça os conceitos de ângulo central e arco, eles vão conseguir resolver o problema, né? E aí, que a Edneia falou, fazer o roteiro, sublinhar os dados, ela chama de grifar, né? Por ela também indagar, você sabe por que as medidas de latitude e longitude são dadas em graus? Se não souber, assista o vídeo. Então, fazer aquela conversa com ele no roteiro, né? Ser sempre muito, muito gentil, educado, né? Mas se não ficar dúvida, ele pode já resolver o problema, né? Mas se tiver dúvida, entrar em contato com o professor, né? Depois que assistiu tudo e tal, né? Então, acho que seja importante você sempre usar as mesmas palavras também para definir em relação aos passos que vamos ensinar para o aluno, né? Então, porque a pergunta é, será que se ensinar ele os passos, porque normalmente a gente vai fazendo o problema e não fala o nome dos passos. Então, a proposta nossa hoje é essa, olha, eu estou fazendo o primeiro passo, o primeiro passo é compreender o problema, né? Então, é isso que a gente está sugerindo para você fazer junto ao aluno, né? Aqui eu estou colocando uma curiosidade para você saber como é que é o GPS. Será que o aluno sabe olhar o GPS? Que localidade ele está? Qual é a sua latitude e longitude usando o celular? Aqui eu tenho uma dica, então, né, nesse slide aqui ele ensina, tá? O passo conceber um plano para resolução, vocês também já sabem como é que a Edneia também já explicou muito bem, né, como é que faz esse passo. No caso aí do problema, né, o plano é encontrar o comprimento do arco em quilômetros, quer dizer, que corresponde ao ângulo central de 30 graus, né? Quantos quilômetros vai dar esse 30 graus? Então, essa conversão aí é que vai interessar o aluno, né? E, no fim, executar esse plano, que ou você vai usar o X, ou você vai usar a ideia de razão, né? Depende aí o que você quiser. E, finalmente, vai ter o último, né? Ter uma visão retrospectiva, que é a nossa proposta. Quando o aluno for fazer essa visão retrospectiva, a gente está sugerindo, então, que ele... aqui eu mostro mais ou menos um jeito que pode fazer, várias possibilidades de resolver esse problema, né? E, no final, eu faço uma sugestão de ação coletiva para todos, que eu já expliquei lá no começo, né? Que ao propor os problemas, ensine os estudantes a utilizar os 4 passos, tá? Falo o nome certinho, né? E depois, ao exercitar, e após exercitar esses passos por um tempo, a sugestão é que escolha uma classe, selecione um problema e proponha a todos os alunos que gravem um vídeo, explicando apenas o último passo, ter uma visão retrospectiva. Então, existe uma conversa, não sei, eu li assim, em algum lugar, não me lembro aonde, que quando a professora habitua o aluno a verificar a resposta, se está certa, a validar o que ele achou, diz que eleva bastante o nível de desempenho do aluno, né, na resolução de problema. Então, se você habituar o seu aluno a fazer esse passo, pelo menos todos eles fazerem esse passo, eu acredito que nós vamos melhorar muito nossos índices de matemática. Então, por isso que é uma ideia coletiva aqui. Todo mundo fazer. E eu queria que alguém mandasse para eu ver alguns vídeos com o aluno, que eu gosto muito, tá bom? Mas fica à vontade se vocês acharem que não. Escolha sempre os que vocês quiserem. Essa é a referência bibliográfica, né? E eu estou apressando aqui, porque é claro que nós não temos tempo para tanta coisa assim. Mas eu quero dizer aqui desse cronograma. Então, finalizando, né, agora o assunto é outro, né, finalizando, o que a gente viu, né? Nós vimos os passos dos problemas, nós vimos que a Edneia nos ajudou a entender bem, que vale a pena, né, que os alunos têm mesmo um desempenho mais positivo, e falar os passos para esse aluno, e depois fazer um vídeo, vamos chamar aí de matematicamente falando, apenas com a resolução para validar os problemas, tá? Outra dica que eu deixei, lembra, vocês
também quero que vocês se lembrem de colocar os vídeos que tem os ensinamentos dos procedimentos básicos para os alunos, né? Lá no grupo, a gente pode agilizar aí esse grupo e fazer bastante coisa junto, tá bom? Muito bem. Então, encerrando agora esse assunto, agora eu quero falar sobre tudo que vem por aí para vocês, ó. Tem esse documento que chama Cronograma Integrado, que vem no bojo da recuperação e aprofundamento, né? Por quê? Esse programa, ele tem várias frentes, esse programa de recuperação e aprofundamento. É o currículo que ele pega, ele fala, então, você tem que estar falando das habilidades essenciais, né? Os materiais que ele apresenta, que ele usa, né? Sugere ainda para completar com curriculação, São Paulo faz escola, então... Tudo isso aqui vocês já estão sabendo. E tem essa sequência digitais de atividades. Não sei se todo mundo está ligado nisso. São atividades digitais, tanto de língua portuguesa como matemática, com questões elaboradas a partir do Aprender Sempre, que contribui para acompanhar com frequência o desenvolvimento de estudantes nas habilidades essenciais. A partir dessa identificação das necessidades de aprendizagem dos estudantes, é possível elaborar estratégias pedagógicas mais adequadas a cada um. Então, gente... você lidar com um aluno com dificuldade, o aluno não tem o conhecimento prévio, o que eu vou fazer? Tem que se aproximar desse aluno, ajudar esse aluno a compreender, é aquela hora que você vai ensinar mesmo ele, né? Tá? E essa é uma ideia, assim, que tem que ser feito individualmente, praticamente, né? É a mesma coisa que eu falo para você, quer aprender planilha, quer aprender o GeoGebra, vamos conversar particularmente, porque aqui, de modo geral, tem muitos detalhes que a gente não consegue, vamos dizer assim, ensinar muito bem. Mas, no particular, funciona mais, que é o que eu acho que vocês têm que fazer com o aluno também, né? Fazer, assim, mais particular quando aparecer as dificuldades, tá? Bom, então, o que mais que aborda esse Aprender Sempre? Esse recuperação? Aborda a formação, que vocês estão vendo, e vai continuar essa formação até 2021 inteirinho, né? Vai continuar. Até que, eu vou fechar minha câmera aqui para ver se melhora o som, tá? Tecnologia, então as aulas do Centro de Mídia, olha só, tudo isso em volta desse material Aprender Sempre. Né? E a avaliação diagnóstica, de entrada, essas que vocês estão vivenciando, né? As avaliações de aprendizagem e processo vão continuar também. Elas estarão alinhadas ao cronograma de utilização do material didático, de forma que permitirão mensurar o desenvolvimento das habilidades ao longo do tempo. À frente da avaliação, cumpre um papel frente de avaliação com um papel formativo de identificar ao longo do processo as dificuldades e avanços da aprendizagem do estudante, fornecendo informações para o professor planejar as intervenções. Então, basicamente, gente, vocês têm que planejar a aula, porque avaliar, a secretaria está avaliando bastante, vocês não acham? Olha aqui, ó, o cronograma, ó. Datas previstas para a realização das sequências digitais de atividades e avaliação no bimestre. Ó. Olha, essas são as datas. Ó. Bom, é lógico que a gente está vivenciando isso aqui. Ó, avaliação diagnóstica de entrada, ADE, né? Do primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, ó, de 1 a 19 de março. Avalia as habilidades essenciais do currículo do percurso anterior. Então, essa de entrada aí, vocês, né, tem que vamos dizer, se apoderar aí dos resultados, né, olhar bem para eles e ver as dificuldades que os alunos têm. Então, porque é coisa anterior, é coisa que tem que fazer bem individual mesmo, né? Bom, o que mais que vai vir? Do dia 8 a 26 de março, vem a sequência digital que eu falei, essa é a sequência digital de atividade 1, ó, do quarto ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Que é isso? Sequências didáticas de atividades 1 do Aprender Sempre, tá? Então, vai vir digital. Fica de olho também nos resultados, né? E aí vai, ó, dia 22 de março até 9 de abril, depois tem mais coisa, depois até de 5 a 16 de abril, enfim. Esse cronograma aqui está naquele documento que eu mostrei para vocês, ok?
Bom, eu quero deixar uns 3 minutinhos aqui para vocês falarem alguma coisa. Se alguém quiser, para qualquer assunto, inclusive avaliação, comentários sobre o de hoje. E vocês vão me desculpar por causa do som, eu não sei o que fazer para melhorar o som, né? Eu acho que é transmissão, porque para algumas pessoas deu certo, para outras já não está dando certo. Eu vejo aqui no chat que, olha, tem gente que ficou 54 minutos sem som. Tá? 4 minutos sem som, 4 minutos, né? E a pergunta é, as avaliações já podem ser aplicadas ou a ADE fará um cronograma? Não, pelo que eu sei, pode ser aplicado. O que pode, agora, o prazo para aplicação, ele estendeu. Então, eu creio que pode ser aplicada sim, com certeza. Né? Não tem problema não, Lígia, pode aplicar. E aí, olha, a Adriele está mostrando aqui, né, gente, o link da avaliação, tá? Se vocês quiserem já iniciar, a avaliação para nós é importante, a gente sempre está olhando, vocês contam para a gente as dificuldades, então as dificuldades que vocês apontaram na avaliação anterior, né, a gente tenta atender, tá? Porque é para vocês que esse espaço aqui, é para vocês, para a gente realmente consolidar o que a secretaria propõe, né? Como ela está propondo a metodologia da resolução de problemas, é importante que você coloque isso no seu plano e você realize realmente, né? Utilize essa metodologia, tá? Então, nós estamos aqui para te, vamos dizer assim, te estimular a usar e, se possível, contribuir com alguma coisa aí. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Gente, fica à vontade. O microfone, pode abrir o microfone. Juan, cadê você? Você tá aí, não? Tá não, né? Beth? Oi? A Fátima, diretora da Manuel. Ai, que legal. Olha, bom dia, Fátima. Tudo bem? Tudo bem. Eu acompanhei toda a formação. Quero agradecer o Olhar pelo trabalho da professora e que também é um trabalho da escola. Espero que tenha contribuído. Entendo que contribuiu, porque foi uma apresentação também, como você disse, também achei primorosa. Então, quero parabenizar a professora e, logicamente, a coordenadora que acompanha todo esse processo de formação, a Marinês e também PCAs, né, acompanha todo esse processo de formação e a replicabilidade das pautas de vocês, que durante todo o ano passado foram pautas muito consistentes, muito boas, uma formação excelente, e a gente prima muito por essa replicabilidade para que isso chegue ao aluno. Então, parabéns para vocês e obrigada pelo espaço para que a professora pudesse mostrar e contribuir com vocês também. Passo a palavra. Nossa, muito bom, Fátima. Agradeço imensamente. Foi, assim, maravilhoso. Gente, a contribuição foi, olha, foi muito mais do que eu esperava. Ai, olha, tá de parabéns. Muito bom. Estão convidados a vir. E gente, vocês têm alguma coisa para apresentar, por favor, entre em contato com a gente também. Porque é difícil para a gente saber o que vocês estão fazendo, sabia? A ideia de pedir o plano de aula o ano passado foi por isso. O que será que eles estão fazendo? Eles estão conseguindo fazer alguma coisa? Então, rendeu bastante para a gente, viu? E esse ano, provavelmente, eu vou pedir novamente que vocês enviem
pelo menos um plano de aula para a gente ter uma ideia. Eu agradeço imensamente, viu, a escola Fátima, a escola Manuel dos Santos, parabéns, Inês, parabéns todos da escola, a professora Edneia foi primorosa, muito bom, muito obrigada mesmo, viu? Bom, fico aqui, então, passando já 3 minutinhos, né, do nosso tempo, eu agradeço. Obrigada, Beth. Está ouvindo? Estou bem, obrigada a Então você. tá. E isso, eu agradeço, então, a participação de todos nessa formação. Eu parabenizo, né, a formação conduzida pela Beth, também a participação da professora Edneia. Valiosa a sua participação, professora, parabéns, né? Eu sou suspeita a falar de vocês, né? Hoje a nossa internet não colaborou muito, né? A nossa, então, todo o material, os vídeos estão disponíveis já lá no link dos materiais, está tudo na pastinha. É só procurar a data de hoje que vocês vão rever todo o material, tudo bem? Eu agradeço a participação de todos e até breve. Beth, passa o slide, não sei se já está, porque para mim ainda não está, o slide do link da avaliação, fazendo favor. Já tá na tela. Já está na tela? Ah, então é aqui, então. A nossa internet está bem complicada hoje aqui. Ixi. Então tá bom, já está na